fazendo essa fala, eu passo para o doutor Anderson. Eu sei que ele vai partir daqui e vai trazer aí informações relevantes para nós, e depois a gente vai fazer um bate-papo. Quem tiver pergunta aí pode fazer, tá? Agora são 7h40, 19h40, a gente tem aqui um tempo ainda dentro daquilo que foi programado, e a noite é uma criança, amanhã é sábado, né? Vamos lá, doutor Anderson, contigo. Bom, primeiro eu vou falar como pastor, né? Ele falou para poder cada um falar a sua experiência como pastor. Então, antes de falar algo como médico, eu quero, e também nessa parte emocional e tudo, eu quero falar como pastor. Eu me propus no início do ano a começar algo que é um blog, que é o blog Estar Mais Perto de Deus, através de devocionais voltadas nesse sentido. Eu vi uma mensagem muito interessante de uma menina, ela contando da experiência dela com Deus, de querer, em 2020, estar mais perto de Deus. E então até coloquei ali no blog nesse sentido, inclusive vai ser uma série de livros que eu estou fazendo. Já tenho 5 livros já para esse ano já, baseado nesse devocional, e se der certo, ao final do ano serão 12 livros, né? E a pandemia fez acelerar o processo, como de muitas pessoas, de gravar os vídeos. A minha ideia era gravar vídeos também desde o início, mas a pandemia acabou acelerando. E nesse meio do processo, né, de escrever os devocionais e tudo, eu nunca imaginei que eu estaria escrevendo, estar mais perto de Deus numa pandemia como essa, né? E realmente nós precisamos estar mais perto de Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Fica tranquilo que não é a apresentação toda, tá? Ela tem só 900 slides, brincadeira. O pastor já viu aqui. É que eu falei com ele, pastor, tem que mostrar com a apresentação, porque eu sou muito visual. Espero que esteja dando para vocês verem aí. Quando aparecer no YouTube, eu sei que está dando para ver. Eu coloquei aqui no... Estão conseguindo ver aí? No YouTube vai ter um delay, mas fica tranquilo, daqui a pouco aparece. No YouTube vai aparecer, né? Então tá bom. Mas eu vou falando aqui, aí vocês já estão conseguindo ver ou não? Espero já que está aparecendo no YouTube, ver. Já está no YouTube. Já está, né? No meu aqui ainda não. Vai chegar daqui a pouquinho. É um pouco mais lento, mas tá bom. Bom, só para vocês terem uma ideia, nós temos a tendência de achar que somente dói. Eu quis colocar essa imagem, até falei com o pastor, tem que colocar essa imagem. Porque nós temos a tendência de achar que somente dói, que causa dor, aquilo que nós podemos ver, tocar, né? Ver, e muitas vezes é igual a ideia de Tomé, né? Se não tocar na ferida ali, naquele buraquinho ali da lança, eu não acredito que ele realmente é Jesus que ressuscitou. Não é assim? Então, se nós não tocarmos, se nós não vermos uma contusão, um sangramento, nós não achamos que realmente é um problema. E quando nós falamos de saúde mental, um problema de saúde mental, um problema emocional, um problema assim que a pessoa tem, que é algo na mente, que é algo no coração, a pessoa então ela fala, não é nada, não é frescura, isso é fraqueza, isso é uma preguiça, não é? É falta de vergonha na cara. E a gente ainda quer impor um limite, um tempo para que essa pessoa seja curada, para que essa pessoa fique boa. E nós brigamos ainda. E é tão interessante que até mesmo dentro do próprio relacionamento, até mesmo no meio de pessoas da própria saúde mesmo, pode acontecer isso, né? E eu quis colocar essa frase aqui da Deborah Kestel, né? Que é diretora do Departamento de Saúde Mental da OMS. Ela falou isso justamente agora, em 15 de maio, falando isolamento, medo, a incerteza, o caos econômico, todos eles causam ou podem causar sofrimento psicológico. É interessante ela colocar na frase dela, podem causar. Por quê? Em cada pessoa vai reagir, em cada pessoa vai ser de uma forma diferente. E cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, às vezes a pessoa quer se comparar com a outra e falar, não, mas eu não estou sentindo nada, né? Mas o outro está sentindo de uma outra forma. Alguns são super-homens, né? Alguns são mulheres maravilha, alguns são melhores, né? Se sentem melhores ou mais fortes do que o outro.
eu assistindo algumas lives, né, algumas palestras para poder preparar material para hoje, o doutor Marco Abud, médico psiquiatra, ele citou na palestra dele uma pesquisa feita com médicos na China, justamente no início da pandemia, e viu que 50% deles apresentam quadro de estresse e 45% quadro de depressão. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra e 32% deles, agora na pandemia, falando que o quadro de saúde mental deles tem piorado. Aqui no Brasil, a UERJ, ela fez uma pesquisa, foi publicado no Lancet, aquele que está ali falando sobre a hidroxicloroquina, né? Que fala que pode, que não pode, agora já voltaram atrás aí, mas eles... foi feita no Brasil essa pesquisa e publicada no Lancet, que realmente é uma revista bem conceituada. Eles fizeram pesquisa entre março e abril, com 1.460 pessoas em 23 estados do Brasil. No dia 20 de março, com questionário, com várias perguntas. Então, olha só, mais ou menos 4,2% dessas pessoas, né, elas já apresentavam um quadro de depressão, ou seja, 12 milhões de pessoas, né? O Brasil, ele é campeão na América Latina na questão de depressão. Então, eles fizeram também para ver a questão da ansiedade. 8% manifestavam ansiedade. Depois de um mês, era 15% a questão da ansiedade. A depressão, de 4,2%, mudou para 8%, ou seja, quase 100%. E aí mostrou que mulheres têm o maior risco, pessoas com alimentação desregrada, né, sedentarismo. Agora, imagina, nós estamos em período de isolamento, então o sedentarismo aumentou, né? As pessoas que têm que sair de casa para poder trabalhar, as pessoas que elas tiveram maior aumento de ansiedade, as pessoas, por exemplo, que também tinham seu cuidado, atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Com o seu medicamento, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, um psiquiatra, que de repente foi cortado com o risco da contaminação, porque realmente há o risco dela ir lá na unidade e ser contaminada. Então, ela parou de ir, e então essa pessoa agora ela começou a ter um maior agravamento do seu quadro psiquiátrico, psicológico também, né? Então, as pessoas aumentaram o risco também de ter problemas também de saúde mental. Agora, olha só para vocês verem como essa questão é tão séria. Ele fez um estudo e foi fazendo um comparativo, a própria OMS, observando, porque assim, quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós observamos, né, aquilo que tem anteriormente, né? Na época do Ebola, na Etiópia, houve um aumento, sabe de quê? De 3 vezes a questão da depressão na Etiópia. Ou seja, 1/3 da população deles também teve estresse pós-traumático. O sistema deles de saúde mental colapsou. A OMS teve que agir, não tinha psicólogo suficiente, não tinha psiquiatra suficiente, não tinha pessoas para poder atuar, para agir naquele contexto ali, para vocês terem uma ideia. E eu queria terminar essa primeira parte aqui, para a gente poder abrir e já falar alguma coisa aqui, né? Já como algumas dicas, né? Eu peguei isso aqui de uma revista da Época Negócios, que eu achei bem interessante e está bem dentro daquilo que eu penso também, que são 5 atitudes para manter a inteligência emocional durante esse momento de isolamento. E eu quero depois que os pastores compartilhem também. E eu vou falar algumas coisas mais, deixar, né, para os pastores falar, que senão eu falo tudo. Pastor gosta de falar, médico também, né? Tem isso, né? Olha, compartilhar os nossos sentimentos e fazer melhor uso do tempo durante o isolamento são atitudes simples que podem ajudar a aliviar a nossa tensão. E é tão interessante isso, essa questão de compartilhar, porque é necessário, principalmente as pessoas que têm problema de saúde e saúde mental. Por exemplo, eu tenho síndrome de burnout. Uma das coisas da síndrome de burnout, eu vou até abrir aqui, o pastor Josi já sabe disso, e até para os pastores também, vem no pacote da síndrome de burnout de ação suicida.
Eu tenho passado por alguns problemas, até aqui mesmo, eu vou falar abertamente, até mesmo na própria aqui da prefeitura, algumas coisas assim da própria de gestão e tudo, que causa algumas coisas, até da forma que às vezes das pessoas não perceberem a situação que a gente que tem síndrome de burnout, não perceberem isso como um problema de saúde mental. E vem no pacote da síndrome de burnout a ideação suicida. E nesse momento agora de pandemia, eu quero pegar essa questão da ideação suicida porque nesse momento da pandemia aumentou muito o índice de suicídio e de ideação suicida também. Tanto, até o pastor comentou isso, né, numa pregação um dia, que lá na China, eles começaram, em outros países também, começaram a colocar telas em volta dos edifícios, para que as pessoas não pudessem suicidar ali, para que elas pudessem ser amparadas, entendeu? Então, olha só, algumas atitudes, nomeie suas emoções, fale sobre isso com alguém da sua confiança, procure alguém, por exemplo, aqui estão os pastores, né? Alguém que possa estar abrindo o seu coração. Quando eu estava com esses sentimentos assim, eu estava falando com a advogada amiga minha, ela falou, não fale sobre isso. Eu falei, pelo contrário, eu tenho que falar, né? Foco naquilo que você pode controlar. A gente, nesse momento da pandemia, a gente quer sair, e não pode sair muitas vezes, somente os idosos, né? Você não pode sair, então o que você pode controlar, controla. O que você não pode, não pode. Receba notícia e atualização de fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis? Agora está até difícil, né? Que até as revistas científicas, às vezes está meio difícil aí. Então, é procurar o quê? Sites como o Ministério da Saúde, cuidado com os jornais, com os telejornais, porque eles se vendem a partir o quê? Da notícia, né? Morreu tantas pessoas. Olha, em tantos casos, cuidado com isso. Uma amiga minha que ela mora na Austrália, ela falou, olha, eu me desliguei de tudo. Ela é formada em psicologia. Ela falou, me desliguei até da psicologia. Não estou mexendo com psicologia, me desliguei dos jornais, não quero mexer com nada disso, porque eu quero cuidar da minha saúde mental, entendeu? Faça uso criativo do seu tempo no isolamento, igual o pastor falou aqui, né? Plantar alguma coisa, escrever um livro. Se Deus quiser, nesse tempo de isolamento aí, eu vou lançar pelo menos uns 10 livros, está garantido, entendeu? Até o final do ano, 12 livros já é certo, né? E, gente, eu quero só terminar falando aqui, eu faço uma pós-graduação em pediatria e eu comecei como pastor de crianças. Apoie as crianças em suas emoções. Criança sofre, as crianças sofrem muito. E muitas vezes as crianças não conseguem falar, mas elas vão começar a mijar mais na roupa, elas vão ter maior dificuldade de controlar, né? A vontade de fazer cocô, a vontade de fazer xixi, elas vão fazer, né, cocô na calça, elas vão ter maior dificuldade de ir no banheiro, entendeu? Porque é a forma delas se expressarem. E aí o pai e a mãe vão brigar com ela e vão causar mais trauma na vida dessas crianças. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês essas questões aí, e voltar aqui agora com os pastores, né? E deixar vocês falarem também, para ver